Boa noite, Brasília, boa noite, Brasil, boa noite, Além Brasil. Estamos mais uma vez no ar com a TV Sindmédico, hoje falando de um tema muito polêmico, as mais recentes crises da saúde pública aqui no Distrito Federal. E haja crises. Estou comigo aqui no estúdio o presidente do Sindmédico DF, doutor Gutenberg Fialho. Boa noite, doutor. Boa noite, Valdir. Nós estamos hoje na 28ª edição da nossa TV Sindmédico, e o que é importante é que essas 28 programas, 28 edições, foram ininterruptas. Nós conseguimos manter esse programa no ar com êxito, não repetindo as matérias, com presença de autoridades, de políticos, nosso vice-presidente, na época presidente do exercício, trazendo assuntos de relevância e importância, não só a classe médica, como a população do Distrito Federal em geral, como é o assunto que vai ser debatido hoje. Ele é importante para a sociedade, para a comunidade, para a população e para os profissionais da saúde que vivem nesse final de governo uma situação difícil e até certo ponto constrangedora, quando não consegue nem se alimentar por falta de inadimplência do contrato do governo atual com a empresa prestadora de serviço, que é a Sanoli. São 20h06, horário de Brasília. Você também pode participar aqui dessa entrevista, desse bate-papo. O nosso tema é as mais recentes crises da saúde pública aqui no Distrito Federal. Basta clicar aqui ao lado no Linha Direta. O Diego vai passar um vídeo agora para você. Para participar é muito simples. Acesse www.sindmedico.com.br. Clique no ícone TV Sindmédico. Ao lado da janela de exibição do programa, no Linha Direta, você coloca o seu nome e a sua mensagem. Caso queira uma resposta por e-mail, digite no campo indicado. Participe e ajude a construir o seu canal de comunicação com a TV Sindmédico. E nós já temos aqui algumas perguntas, você direto com o Dr. Gutenberg Fialho. As horas extras de setembro e outubro serão pagas? O sindicato teve alguma garantia oficial da Secretaria de Saúde, doutor? Valdir, internauta, colega, que evidentemente dá hora extras. Nós tivemos uma reunião no sindicato, onde foi definido a posição da categoria de dar um prazo para a Secretaria se manifestar sobre esse assunto. A Secretaria se manifestou em documento enviado ao Sindicato dos Médicos. A atual secretária, a doutora Marília, ela coloca o compromisso de pagar as horas extras prestadas no mês de setembro até o final de novembro, e as horas extras prestadas em outubro seriam pagas em dezembro. E com relação às horas extras prestadas no mês de novembro e dezembro, eu recebi hoje também um documento da Secretaria de Saúde, assinada pela secretária, em que ela se compromete, junto à Secretaria de Administração, a fazer o pagamento dessas horas extras até o final de dezembro. Então, nós temos aí o compromisso da atual secretária em fazer o pagamento dessas horas extras, que é a grande preocupação nossa. Primeiro, a população não ficar sem assistência. E segundo, o médico não trabalhar e não receber. Evidentemente que você não pode deixar o conforto do lar, da sua casa, da atenção à sua família, para dar um plantão nas condições atuais que nós estamos trabalhando hoje, com excesso de demanda, com condições de trabalho extremamente desfavoráveis, correndo uma série de riscos na atividade profissional e ainda não ser remunerado, ser penalizado pelo trabalho sem remuneração, sem a contrapartida do salário. Ok, nós temos aqui, o Renato mandou uma informação sobre a questão de conexão. Renato, a conexão está perfeita, dá um F5 aí que você vai ver o seu vídeo andando numa boa. Recebemos também a pergunta do Marcelo Ramos. O senhor acha que é confiável fazer hora extra nesses 2 últimos meses do ano, uma vez que o outro governo vai assumir em janeiro e o atual não poderá ser cobrado? O que nós acabamos de falar. Recebemos agora o documento da Secretaria de Saúde, em que ela assume o compromisso, junto com a Secretaria de Administração, de pagar o mês de novembro e dezembro, ainda no mês de dezembro. Portanto, ainda neste governo. É evidente que, se esse compromisso não for honrado, nós vamos fazer gestão junto ao novo governo para que essas horas sejam pagas. Nós não vemos dificuldade em conseguir avançar no próximo governo, né? Até porque nós temos uma proposta de um novo governo com responsabilidade,
com foco no social, com compromisso de recuperar os serviços prestados à sociedade, como o serviço de saúde, principalmente, que é hoje a principal crise do Estado aqui no Distrito Federal. Ok, são 20 horas 10 minutos, horário de Brasília, horário de verão. Você pode participar aqui dessa entrevista. Nosso tema de hoje, as mais recentes crises da saúde pública no Distrito Federal. Quem está comigo aqui é o presidente do Sindmédico DF, Dr. Gutenberg Fialho. E, hora extra, de novo, a terceira pergunta, é do Gessé Ribeiro. A excepcionalidade no pagamento das horas extras para a saúde não teria que ser publicada no Diário Oficial? É evidente que o decreto que ficou bem claro, o decreto de 24 de outubro, que não excepcionalizou as horas extras para a saúde, mas que a excepcionalidade deveria ser solicitada pela Secretaria de Planejamento e de Administração, está sendo trabalhada pela Secretaria de Saúde, é informação que me foi passada pela própria secretária e pelo ex-secretário de Saúde, Dr. Miziara. Então, nós não podemos, nesse momento de crise, aprofundar mais a crise, não dando um voto de confiança ao ex-secretário e à atual secretária. Eu acho que, independente disso, o compromisso vai ser honrado, eu não tenho maiores dúvidas. E se não for, o sindicato, como sempre fez, irá procurar o próximo governo para que faça o pagamento, assuma o compromisso do governo anterior, até porque o serviço foi prestado e o pagamento ocorre exatamente no próximo governo. As horas extras prestadas em novembro, em condições normais, são pagas no início de janeiro. E as horas extras prestadas em dezembro são pagas no início de fevereiro. Nós temos o compromisso da Secretaria de Saúde de pagar essas horas extras ainda no mês de dezembro. Mas, se caso não sejam feitas, não seja realizado esse pagamento, nós vamos buscar o pagamento no próximo governo. Aproveitando esse gancho, a pergunta é minha, tá? A expectativa do Sindicato dos Médicos no tocante à sintonia com esse próximo governo? Olha, a expectativa de um novo governo é sempre a esperança. É evidente que nós estamos sempre alertas, sempre vigilantes e prontos para cobrar, para reivindicar, como tem sido feito, tem sido a prática do Sindicato dos Médicos. Nós estamos para construir um modelo ajudar na construção de um modelo de saúde, um modelo de assistência médica, onde o médico tenha as condições de trabalho, de segurança favoráveis, seja bem remunerado, que a população seja bem assistida. Esse é o nosso foco. Saiu desse foco, não tenha dúvida que o sindicato vai reivindicar, vai cobrar, vai fazer as denúncias que achar necessárias das irregularidades que foram constatadas. A função do Sindicato dos Médicos é defender e proteger o médico e buscar uma qualidade de assistência médica decente para a nossa população. Doutor Gutenberg Fialho, o Gessé Ribeiro, ele manda aqui: a excepcionalidade no pagamento das horas extras para a saúde não teria que ser publicada no Diário Oficial? Essa foi a pergunta, desculpe. A Marta Matias, a pergunta agora é dela. Se não pagar e tivermos que entrar na justiça para receber, isso vira precatório? Olha, se nós tivermos que judicializar quem entrar na justiça, vai virar precatório. Mas eu tenho certeza, posso afirmar com certeza, que essas horas extras de novembro e dezembro não virarão precatório. Primeiro, por um compromisso do governo atual. E segundo, que no próximo governo, até por uma questão de demonstração de boa vontade com a classe médica e com o Sindicato dos Médicos, o governo não vai querer começar uma nova gestão já com atrito, sem honrar compromisso herdado do governo anterior, né, com uma prestação de serviço que é essencial à população, que é o serviço de saúde. Ok, a pergunta agora é da Sofia Barbosa. A Secretaria de Saúde divulgou hoje uma relação de aprovados em concurso para médicos temporários. Há alguma expectativa de divulgar o resultado do concurso para efetivos? Sofia, essa é a nossa grande expectativa, a publicação do concurso permanente. Porque o concurso temporário é um remédio que já mostrou que é ineficaz para essa doença, que é a carência de profissionais. Eles insistem numa terapêutica, num tratamento que tem se mostrado ineficaz desde o governo Arruda. Se copiou o modelo, que é um insucesso, e se continua repetindo. E o porquê da não publicação do concurso definitivo
é o que a gente chama é mais difícil saber a causa do que se descobrir o terceiro segredo de Fátima. Aí, fazendo aqui um trocadilho. Não consigo saber por que, decorrido tanto tempo da realização desse concurso, a Secretaria de Saúde, o governo do GDF ainda não publicou o resultado desse concurso. Ok, são 20 horas 15 minutos, horário de Brasília. Nós vamos fazer um breve intervalo comercial. Aproveite agora e mande a sua mensagem, mande a sua contribuição. O tema hoje, as mais recentes crises da saúde pública no Distrito Federal. Quem está comigo aqui é o presidente do Sindmédico DF, Dr. Gutenberg Fialho. Voltamos já já. Chega de perder tempo. Falta de chuva ameaça 40 milhões de brasileiros. Horas 18 minutos, horário de Brasília, horário de verão. Estamos mais uma vez aqui com a TV Sindmédico, recebendo hoje o nosso presidente Gutenberg Fialho, falando sobre as mais recentes crises da saúde pública no Distrito Federal. Nós falamos no bloco anterior sobre a questão da realização do concurso público, e o Tarcísio César, ele manda também uma pergunta aqui: se sair esse resultado do concurso, pode haver contratação ainda este ano? Pode, Tarcísio, não há impedimento nenhum para que as contratações sejam realizadas. O concurso foi autorizado e não há nenhum impedimento para isso. E a nossa expectativa, isso é urgente, né? É necessário que as contratações sejam feitas o mais rápido possível. Nós não temos profissionais na pediatria do HMIB, nós temos problemas na neonatologia, nós temos agora uma crise na residência médica de Sobradinho, principalmente na ginecologia, por falta inclusive de preceptores. Está sendo questionada a residência pela Comissão de Residência Médica do MEC por número de preceptores insuficientes para orientar os residentes. Então, a publicação do concurso, do resultado e a contratação é urgente, né? Não tem mais prazo para isso. Não existe mais tempo, né? A Estela Farias, doutor Gutenberg, ela pergunta se a crise na pediatria do HMIB não está afetando outras áreas do hospital. Olha, nós temos na pediatria no HMIB outros problemas além da crise na pediatria. Nós temos problemas na residência médica da ginecologia, que está em diligência do
da Comissão de Residência Médica do MEC. Os residentes tiveram um número de cirurgias realizadas muito pequenas. Está tendo um problema sério dentro da residência médica da ginecologia do Agarrás, uma questão de gestão da própria regional, né, falta de comprometimento, né, de foco na residência da ginecologia, que não precisava estar passando por isso. É uma residência das mais tradicionais da cidade, do Distrito Federal, e foi referência como residência de ginecologia e obstetrícia do Brasil. Foi uma das melhores residências do país. E chega hoje ao ponto dos residentes estarem aí correndo o risco de concluir um 3º ano de residência de ginecologia e obstetrícia sem ter volume de cirurgias para adquirir habilidade cirúrgica para o dia a dia pós-residência. Nós temos também um problema na neonatologia, que é um problema grave com as infecções as crianças com infecção pelo KPC, né? E a questão da obstetrícia, de falta de profissionais, de sobrecarga de demanda, de falta de vagas. Realmente o foco não é só a pediatria, é a neonatologia com infecção por KPC dos recém-nascidos e da sobrecarga no serviço de emergência da obstetrícia. E número de profissionais na obstetrícia também insuficientes. O Celso de Bem, doutor, ele pergunta por que o pessoal do HMIB voltou atrás na história das horas extras. Na realidade, eles não voltaram atrás. Eles deram um crédito de confiança, isso é salutar, isso é prudente. A nova secretária, já que o doutor Bonifácio pediu demissão na quarta ou quinta-feira, assumiu a doutora Marília, já tendo havido a reunião na terça-feira, e aí eles deram um prazo até segunda-feira da próxima semana para que a nova secretária tome pé, se informe da situação e tome as medidas necessárias para atender às suas solicitações. Caso não sejam atendidas, eles vão prestar as horas contratuais normais, mas não prestarão mais horas extras. É bom que se faça essa diferenciação. Os pediatras da emergência do Hospital Materno Infantil de Brasília não estão paralisados. Não existe greve. O que existe é a não prestação de horas extras. As horas normais, contratuais, obrigacionais, que fazem parte do contrato de trabalho, estão sendo prestados. Os médicos estão trabalhando. Eles estão se recusando a dar hora extra, porque é humanamente impossível dar hora extra todo dia. Né? O ser humano tem limites, a capacidade humana tem limites. Isso coloca em risco não só a assistência prestada, como a saúde do próprio trabalhador médico. Ok, são 20 horas e 22 minutos, horário de Brasília. Você pode participar, basta clicar no Linha Direta, responderemos ao vivo a sua dúvida. Dúvida é essa agora do Jorge Marcos. Está perguntando o que está sendo feito para solucionar esses problemas. O sindicato tem como interferir? Nós estamos ativamente conversando com a Secretaria de Saúde, buscando o apoio do Ministério Público, do Conselho Regional de Medicina, dos próprios colegas. Nós fizemos na terça-feira passada uma reunião num sindicato dos médicos com a presença do Dr. Bisol, promotor do ProSUS, com a presença do Dr. Jairo Zapata, vice-presidente do Conselho Regional de Medicina, e o representante de então da Secretaria de Saúde, o Dr. Roberto Bittencourt, da coordenadora da pediatria, da rede, a doutora Carmen, e do diretor do Agarrás, o Dr. João Vilela. Portanto, nós buscamos o apoio de todas as instituições para resolver o problema. E essa presença do Ministério Público, que é a presença do CRM nessa Assembleia, e nessas assembleias que o sindicato realiza, nessas reuniões que o sindicato realiza com a categoria para discutir essas crises, é de fundamental importância. O Conselho Regional de Medicina é uma autarquia que fiscaliza o exercício da profissão. O Ministério Público, o ProSUS, também é uma promotoria voltada à assistência à saúde. E eles têm que tomar conhecimento e acompanhar isso passo a passo para quando houver um tratamento equivocado, um diagnóstico equivocado, eles já tenham tomado conhecimento antecipadamente que a responsabilidade não é do médico, a responsabilidade é da gestão, é do Estado, é do governador, é do secretário, e não do médico que está ali trabalhando em condições extremamente desfavoráveis,
pressionado, né? E sendo literalmente massacrado no exercício da sua profissão, exposto a cometer equívocos no diagnóstico e no tratamento, e que não pode ser responsabilidade por isso. Uma coisa é erro médico, que pode ser cometido por imprudência, negligência e imperícia. Outra coisa é equívoco no tratamento e no diagnóstico por pressões sobre-humanas. São coisas extremamente, são coisas diferentes. Doutor Gutenberg Fialho, eu não poderia deixar de fazer essa pergunta. Como o senhor encara que será o maior desafio, o maior obstáculo, até diria assim, do próximo secretário de saúde aqui no Distrito Federal? Olha, o maior desafio do próximo secretário de saúde é resgatar a autoestima do servidor. Nós temos um servidor da saúde, seja o administrativo, o auxiliar de enfermagem, o enfermeiro, o farmacêutico, o nutricionista, o bioquímico, o odontólogo, o médico, com autoestima comprometida. Houveram medidas focadas na gestão que não acrescentou em nada a produtividade, não melhorou em nada os indicadores de saúde da secretaria, mas que comprometeu a qualidade de vida do servidor. Portanto, nós precisamos, primeiro, resgatar a autoestima do servidor para que ele seja, para que ele contribua, para que ele se comprometa com o sucesso da nova gestão. Aqui, o Benedito Lemos, ele faz uma pergunta aqui um tanto quanto apocalíptica. Corremos o risco de virar o ano com a mesma crise que ocorreu na passagem de 2012 para 2013, que foi uma crise brava mesmo. Olha, a crise que nós estamos vivendo agora, nesse mês de outubro, novembro e dezembro, já é mais grave do que do ano anterior. Dá só um exemplo que eu, em meus quase 25 anos de Brasília, nunca tinha vivenciado. Falta de alimentação para os profissionais. Só isso já basta para mostrar que essa crise hoje, vivenciada pelos profissionais da saúde, é talvez a mais grave de todos os tempos. Eu não conheço na história da Secretaria de Saúde uma crise tão profunda. Isso realmente nos assusta e compromete a próxima gestão, não tenha dúvida disso. Aqui chegou mais uma pergunta. O HMIB na verdade são 3 perguntas numa só. O HMIB é o foco único da crise atualmente? Quais são os outros problemas mais graves que chegaram ao conhecimento do sindicato? Como ficou a situação no mandato de injunção para a conversão do tempo insalubre de trabalho em tempo comum? Então vamos lá, primeira. O HMIB é o foco único da crise atualmente? Não, a crise se repete, a crise é um espelho, ocorre em todas as regionais, na Ceilândia, em Taguatinga, no hospital de base. Nós temos agora, fomos procurados agora pela Record, durante todo o dia, e alguns outros órgãos de imprensa, pela Globo, a respeito de falta de medicamentos no hospital de base. Nós recebemos agora a visita da coordenadora da residência da ginecologia e obstetrícia no Hospital Sobradinho, que consegui agendar no momento que ela me procurou um encontro, uma audiência amanhã com a secretária de saúde para tentar contornar o problema, a respeito da falta do problema do autoclave do Hospital Sobradinho que está quebrado, está comprometendo a residência médica, fazendo com que a residência médica esteja em diligência, comprometendo o concurso para a residência médica para o próximo ano. Então, a crise ela é genérica, né? Ela é todo sistêmica. Doutor Gutenberg Fialho, como ficou a situação no mandato de injunção para a conversão do tempo insalubre de trabalho em tempo comum? O mandato de injunção, a conversão do tempo de serviço trabalhando em condições insalubres para efeito de aposentadoria, é objeto da nossa Assembleia quinta-feira. Nós tivemos uma ação cautelar no Supremo, que não cabia, mas os procuradores apelaram literalmente, foram em bloco conversar com o assessor do Celso de Mello, eu já falei anteriormente aqui, se eu não me engano, e convenceu o assessor de que, então, a liminar, que o ministro assumiu esse parecer, suspendendo a aplicação do mandato de injunção até o julgamento do mérito. Nós já tivemos com o ministro, que reconheceu a impropriedade da concessão da liminar, até porque ele teve no julgamento da súmula 33, votou favorável à súmula. Tivemos com o Ministério Público,
que vai dar o parecer a respeito, que também é favorável, entendeu, e se mostrou inclusive surpreso. Estamos aguardando novamente o despacho do ministro Celso de Mello, mas paralelamente a isso nós temos a decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal, que manda cumprir a decisão 6611, e a decisão do Supremo não se comunica, não anula, não torna sem efeito a decisão do Tribunal de Contas. Então nós estamos pedindo, a partir de agora, impetrando um mandado de segurança individual para que a decisão do Tribunal de Contas seja cumprida. Os requisitos para essa ação nós vamos discutir quinta-feira à noite na reunião no Sindicato dos Médicos. Por isso eu aproveito essa nossa edição para pedir que os colegas que tenham tempo de serviço insalubre suficiente para se aposentar, que tenham interesse na matéria, que compareçam para nós discutirmos esse assunto e orientarmos os colegas a tomar as medidas necessárias. Independente de se está em final do ano e que uma aposentadoria agora, sua licença-prêmio, que é paga em pecúnia, entrar em exercício fino, e que nós não recomendamos a aposentadoria nesse momento por conta disso, para quem tem licença-prêmio para receber, a situação da aposentadoria tem que ser consolidada logo. Não tem que esperar o próximo governo. Nós temos que resolver e consolidar essa situação agora, para a partir de janeiro, as aposentadorias fluírem, serem concedidas normalmente. Portanto, nós não podemos perder tempo esperando que mude o cenário político. Nós temos que consolidar as nossas demandas, as nossas conquistas o mais rápido possível. Ok, aproveitando esses informes no finalzinho do nosso programa, eu gostaria que o senhor falasse agora da questão dessa edição do Prêmio Sindmédico, né? Vai ter também o projeto Rock Brasil, só para anunciar aqui para os nossos colegas médicos. Jorge Israel, que é membro do grupo Kid Abelha, né? Kiko Sambianski, Tony Garrido, do Cidade Negra, e Maurício Gasperini, do Rádio Táxi. Fala um pouquinho desse prêmio. Valdir, nós temos sábado à noite a 9ª edição do Prêmio Sindmédico. É uma ação sindical, festiva, onde a confraternização, o congressamento dos médicos da cidade, em torno do aniversário do Sindicato dos Médicos, onde são premiados os médicos de destaque na cidade em diversas categorias, e esse ano a atração é o rock, né? O ano passado nós trouxemos a Beija-Flor, esse ano a festa vai ser na base do rock, né? E nós pedimos aos colegas que procurem o sindicato e peguem seus convites, porque estão acabando. O salão tem sua capacidade limitada, lógico, nós temos 6.000 sindicalizados, são distribuídos 2 convites para cada sindicalizado, então não tem como fazer uma festa para 12.000 pessoas. O salão é limitado e são distribuídos 1.800 convites para aquelas pessoas que chegarem a tempo, né? Terminou os 1.800, infelizmente a gente suspende a distribuição, porque o espaço não comporta e a festa é sempre agradável e sempre confortável. E precisamos manter esse padrão. Portanto, eu aproveito e faço um apelo aos colegas que têm interesse em a festa, que procurem o sindicato, que está aberto das 9 às 18 horas, para pegar o seu convite antes que acabe. É isso aí. Então, as suas considerações finais aqui para a câmera 2 sobre esse tema que nós conversamos hoje, as mais recentes crises da saúde pública no Distrito Federal. O que nós pedimos aos colegas, esperamos dos colegas, é a compreensão no sentido do entendimento do momento grave que estamos passando. Não é a compreensão com o descaso e com a má gestão. É a compreensão do entendimento no momento que nós estamos passando, para que não deixem passar nenhuma situação desfavorável, nenhuma situação perigosa no exercício da atividade, que não se leve ao conhecimento do Sindicato dos Médicos, para o sindicato tomar medidas preventivas para que você, médico, não seja responsável com a questão que é meramente de gestão. Você não tem responsabilidade, não tem condições nem capacidade do ponto de vista de legitimidade para resolver, e portanto você não pode responder por ela. Nós, enquanto Sindicato dos Médicos, precisamos tomar conhecimento para evitar que você seja vitimizado pela crise. Ok. Gostaria muito de agradecer aqui a presença do nosso presidente, Dr. Gutenberg Fialho, presidente do Sindicato dos Médicos aqui do Distrito Federal. Agradecendo também muito a colaboração da nossa equipe técnica, da assessoria do presidente do Sindmédico,
E lembrando que nós temos um novo encontro marcado na próxima terça-feira, às 20 horas, ao vivo, aqui no nosso estúdio. Segue programa TV Sindmédico, tenham todos uma ótima semana.